Olá, tudo bem? Estamos aqui no Conara, seja bem-vindo. Estou com o Marco Túlio. Ele vai falar para a gente como ter lucro com manutenção preventiva. Túlio, muito obrigada pela sua presença aqui no Conara. Conta um pouquinho para a gente a sua trajetória, né? O Túlio também tem oficina, vem de uma história aí bem legal aqui em Belo Horizonte, uma das oficinas referências aqui do mercado. E depois a gente já entra nesse assunto. Conta um pouquinho sobre a sua história, formação, do seu modelo de negócio, o que você vem fazendo hoje no setor automotivo. Ok. Muito obrigado pelo convite. E hoje nós vamos tentar passar para a turma aí o que acontece no dia a dia e uma visão mais norteada do seu negócio. A minha trajetória é o seguinte: eu sou filho de torneiro mecânico, onde eu comecei a minha carreira com 13 anos de idade. Eu levava a marmita para meu pai e não largava a marmita. Da hora de voltar para casa, ela vinha com o usuário da marmita. Uhum. Então eu ficava lá para poder lavar peça, aprender e conhecer e realmente ter um contato maior com a mecânica. Então ele foi, na realidade, o fundador da empresa. Eu comecei a trabalhar com 16 anos, direto lá com ele, e desenvolvi na parte de manutenção preventiva. Então a vida inteira eu gostei de manutenção preventiva, de produtos novos, de novas tecnologias, de acesso ao mercado como um todo. Uhum. Então eu vi nesse caminhar, hoje já faz 50 anos que a gente trabalha dentro desse mercado, e partimos para a terceira geração da família. Eu fui a segunda geração, ainda participo dentro do processo como um todo, e vimos que o mercado, a mudança dele, a atualização dele foi muito interessante dentro da formação de empresa. Porque quando você começa como uma oficina, normalmente você trabalha sozinho, você tem um nicho de serviço muito específico e uma credibilidade pequena do usuário. A aposta dele em relação ao mecânico, ela não é tão ampla. Quando você começa a ter um ganho melhor na oficina, você precisa de admitir alguém. Então, essa admissão, você já parte para o crescimento da empresa como um todo. Você começa a se organizar. Porque você, na realidade, você vai contratar alguém, você vai buscar isso como desenvolvimento social, você vai trabalhar na formação técnica, que o mecânico, o aprendiz, né, ele tem uma visibilidade assim, eu lavo peça, eu faço o que eles me mandam aqui dentro. Uhum. Mas não é bem isso, porque dependendo da posição do mercado, você vai precisar desse elemento com um desenvolvimento maior, uma técnica maior. Você saiu da oficina, montou uma oficina mecânica. Aí essa oficina mecânica já tem uma fachada, ela já começa a ter uma visibilidade do usuário como um todo e do usuário também, e você vai criando uma responsabilidade técnica em cima do serviço que você está executando. Uhum. A partir disso, você cria alguns processos dentro da empresa. Naturalmente, é uma necessidade sua. Para você fazer uma manutenção preventiva, você parte de um checklist. Então, você formata um checklist específico para o que você está oferecendo ao seu público final. Quando você hoje você pega o manual, né, um manual de uma montadora, ele te dá lá. Você troca isso com tanto tempo, troca isso com tanto tempo, troca isso com tanto tempo. Mas, na realidade, o uso do carro que vai condizer se há necessidade ou não da troca dessas peças. E a vivência sua com a parte com desenvolvimento técnico que vai levar realmente você a formatar um checklist específico para aquele mercado. Então, hoje, há uns anos atrás, nós tivemos lançamento de alguns carros no mercado aí,
que vieram com garantia estendida. 5 anos de garantia. Todo mundo chiou. Todo mundo chiou. Só que nas entrelinhas está bem escrito ali que a garantia é de motor e câmbio. A partir daí, o restante do carro. Existe uma oferta de serviço da montadora, ou seja, das concessionárias para o cliente, de serviços complementares. Então, você a parte de suspensão, a parte de freio, a parte, por exemplo, a troca de uma embreagem. Você, em garantia, você não tem garantia dessa peça. Né? Porque a peça é uma parte de fricção. A parte de fricção é desgaste de uso. Então, eles criaram um formato que deu brecha para os reparadores independentes de dar continuidade a essa garantia. Ou seja, o pepino maior, que é o motor e caixa, fica com eles. A parte do dia a dia fica com o reparador independente. Ô Túlio, isso aí que você falou eu achei muito interessante, porque traz a questão da manutenção preventiva alinhado com a visão de mercado, né? E aí eu achei fantástico, né? Então, se eles estão dando garantia estendida, que é um argumento de vendas, tudo bem, para eles, vou comprar esse carro porque tem 5 anos e tudo mais. Mas quando a gente olha, como você falou, nas entrelinhas, né? É só motor e câmbio, que bom, né? Então, quer dizer que ele pode sair de lá, fazer manutenção com a gente, né? E só fazer o que tiver na garantia mesmo com a concessionária. Porque, assim, com todo respeito também às concessionárias e tudo mais, existe, sim, essa discrepância de valor, né? Da mão de obra e de serviço. Não tanto, dependendo de qual segmento, qual da oficina nicha, mas o público final, ele vai aonde? Vai lá na oficina reparadora, que é o que atende o mercado maior. Isso é fato, né? Então, é interessante que o gestor, que o mecânico, que o reparador, ele começa a ter essa visão de negócio, como que ele vai nichar, né? Manutenção preventiva. O que eu vou oferecer de serviço de manutenção preventiva? Qual que é a frota de carros que tem hoje? Que às vezes o pessoal desespera, lançou um carro novo, tá, bichão? Você não precisa mexer nele agora, você vai mexer nele daqui 2, 3 anos. Né? Esse desespero. Você tem um tempo, um período para se capacitar, né? E se adaptar para poder atender esse veículo também. Então, isso eu acho muito bacana, do que você vem falando e mostrando aí na manutenção preventiva. Eu acho que, quer dizer, na realidade eu não acho, eu vejo no dia a dia, eu sinto no dia a dia a insatisfação do cliente como um todo com a concessionária. Por quê? O trabalho deles foi feito da seguinte forma: você pega um veículo 0 quilômetro e vai levar esse carro com a garantia, com a revisão mais barata possível até a hora de renovação. Porque quem é reparador sabe realmente o seguinte: 60 a 80 mil quilômetros é a hora do pulão, é a hora da manutenção pesada. Então, você vai fazer uma suspensão, você vai trocar amortecedor, você vai trocar embreagem, você vai trocar toda a parte de freio dele, a composição completa de freio dele. Então, é um serviço caro. Então, a montadora fez o seguinte: dou garantia de 5 anos, esse camarada roda uma média de 12 mil quilômetros por ano, com 5 anos acabou a garantia, ele vai trocar o carro, porque na hora que eu der um orçamento para ele do serviço que tem que ser feito, ele vai cair de costa. Ele foi fazendo acumulativo, ele foi acumulando a manutenção durante 60 mil quilômetros. Quando você absorve essa manutenção e pega o checklist e faz isso de rotina, o que acontece? A cada 10 mil quilômetros esse carro passa por sua empresa. Você vai fazer um checklist e você não vai deixar acumular. Então, a revisão entre 60 e 80 mil quilômetros ela é uma revisão normal. Então, o custo da manutenção ele abaixa muito. Porque nós sabemos no dia a dia, porque uma peça estragada, você pega, deixa um amortecedor estragado. Aí esse amortecedor vai estragar um pivô, vai estragar uma articulação, vai estragar uma ponteira. Então, isso tudo vai acumulando. Essa é a razão dos 5 anos de garantia que o pessoal dá, que cai justamente em cima da quilometragem de troca do veículo.
Eles oferecem a troca e não oferecem a manutenção. O ganho está na venda, né? O ganho está na venda. Apesar que hoje está mudando, né? O mercado, a tendência, eles estão focando também no pós-vendas, né? E hoje também a gente vê assim, o mercado como um todo. Antes tinha uma dificuldade muito grande de quilometragem. A turma de 2008 a 2015 foi trabalhada para isso. O cliente de carro novo, todos falam a mesma coisa. Meu carro está com 60 mil, está na hora de trocar. Porque quando eu comprei o carro, ele falou que ele só rodava 60 mil. E nós sabemos no dia a dia que um carro bem revisado, 400 mil quilômetros para ele é fichinha. Né? Então, o usuário como um todo, o brasileiro, normalmente, ele tem uma manutenção do veículo durante muito mais tempo. O carro não foi feito para rodar 5 anos e sair do mercado. Né? Então, nós usamos o carro por muito mais tempo. E com isso, nós conseguimos capturar esse cliente que o carro ficou velho. O carro com 2 anos, ele começou a ficar velho e fica incomodado com aquilo. Para não deixar acumular, nós entramos com um processo onde vai ter uma garantia estendida da manutenção que ele não faz na concessionária. Então, você tem que ter uma técnica para poder executar isso. Isso que eu achei interessante que você falou, né? Que é um argumento até para o gestor, para o atendimento, mostrar esse valor para ele. Eu achei interessante demais o que você falou. Né? Olha, você vai deixar para fazer a revisão com 60 mil? Você vai levar uma cacetada e pode ser que lá você não está com dinheiro, com condição para fazer isso. É mais prudente e inteligente você fazer a cada 10 mil, né? Fazendo as manutenções, trocando o período, verificando. Você tem retorno dentro do seu negócio, dentro da oficina, um recorrente de serviço. O cliente fica satisfeito porque ele sempre vai andar com o carro revisado e seguro. E segundo, ele não precisa, começa a quebrar aquela cultura, aquele medo que foi colocado. Que meu carro tá velho. O meu carro mesmo é de 2004. E assim, rodei com ele já mais de 180 mil quilômetros. E ele lá vai, entendeu? Assim, porque para mim um carro é uma ferramenta. Eu preciso ir e vir resolver as coisas. Então, assim, isso é interessante de falar, porque isso é que o reparador tem que mostrar para o cliente dele. E isso que ele tem que ter visão de negócio. E a parte do reparador como um todo, ele tem que enxergar que ele está tomando conta de um bem de um cliente. Então, a gente até, às vezes, pega algum serviço que foi mal executado e tudo, que a gente até brinca, né? Poxa, o cara amarrou com arame, não precisava ter feito isso. Porque hoje tem muita técnica, tem muita informação, tem muita peça de reposição, você tem o mercado todo para poder solucionar o seu problema, não de imediato, mas dar uma sequência no seu negócio, que aí passa você ter um negócio de reparação. É onde a gente fala, nós saímos de oficina, fomos para oficina mecânica. Aí estendeu-se e partimos para um centro automotivo. O que seria um centro automotivo hoje? É uma empresa que normalmente não trabalha ao sábado, ela tem uma visibilidade, um conforto maior para o usuário. E dentro do nicho de mercado, se você pega uma concessionária, quem está logo abaixo da concessionária são os centros automotivos. Aí você pega, são as redes, o centro automotivo independente, onde já teve uma distribuição melhor do serviço dentro da empresa. Porque quando você pega a oficina, igual eu comentei com você, nós temos lá um ajudante. É o mecânico, é o proprietário, é o dono da oficina, é o mecânico e um ajudante. Quando você partiu para a oficina mecânica, você já começa a criar mais espaço para você. Você vai ser o mecânico mor, você vai ter 1 ou 2 mecânicos e um ajudante. Quando você parte para o centro automotivo, você vira o chefe de pátio. Quando você tem uma estrutura menor, você acaba sendo o chefe de pátio. Então, você vai receber, vai acompanhar, vai ser o que resolve todos os problemas gerais do dia a dia. E você não tem mais o ajudante, porque cada mecânico vai compor a responsabilidade técnica de executar um bom serviço para o cliente.
Aí você entrou no nicho de manutenção preventiva. É onde o cliente que saiu da concessionária, ele não tem para onde ir. Ele vai procurar aquelas oficinas que estão niveladas para fazer um bom serviço para o usuário. O mercado hoje funciona assim. Então, hoje você tem o nascimento do mecânico na oficina, depois você tem na mecânica, depois você tem a oficina mecânica, depois você tem o centro automotivo. O auto center já são lojas de fabricantes de peça, pneu, essas coisas todas, que ele vai fazer o serviço específico. Ele vai sair de casa, ele vai entrar com o carro lá, vou trocar 4 pneus, vou sair da loja e vou embora. Esse é o auto center. Então, o mercado hoje é dividido em quatro faixas fora concessionária, que se conversam hoje muito bem. Não há necessidade de você criar uma barreira, porque a fábrica que entra com barreira, ela não perdura no mercado. Nós temos alguns exemplos no nosso mercado aí. E o interessante é que hoje eu vejo que as fábricas, elas querem estar do lado do reparador. Pela economia, pela tendência do mercado, por essa estratégia de comprar o carro, né, de empurrar a venda, né, porque a nossa indústria automobilística, ela empurra a venda. Não é uma venda puxada, né? Estou empurrando venda nos caras, fazendo eles trocarem carro a cada 3 anos. E aí, diante da economia, parou, baixou a demanda, baixou a venda. O que está acontecendo? As pessoas estão deixando de andar de carro? Não, mas as pessoas estão deixando de comprar carro. Né? E essa compra hoje, ela é direcionada por nós mecânicos. Então, o carro que te dá problema, o carro que você não acha peça, o carro que você não tem informação técnica, é o carro que você não vai orientar o seu cliente para comprar. Essa é a dica, né? É isso que acontece. Eu falo assim, poxa, o cara vai comprar o carro X. Ô, meu amigo, não compra não. Essa história de falar assim, mas esse carro não dá defeito. Gente, não tem carro sem defeito. Todo carro tem a sua particularidade. Você fala, esse carro aqui é o melhor sedã do Brasil. É o melhor sedã do Brasil. Mas ele tem isso. Então, todo carro tem um defeito. A gente não precisa, não se acanhe em indicar um bom produto para o seu cliente, porque ele vai continuar sendo seu bom cliente. Bom cliente. E o legal é que isso também traz o relacionamento dentro da oficina, né? E você acaba acompanhando esse cliente em toda a sua cadeia e história de vida, né? Como você falou, ele vai com o primeiro carro, aí ele casa, ele muda de carro, aí a família cresce, ele tem outro carro, aí os meninos ficam grandes, ele já reduz o tamanho do carro dele, já quer um carro mais simples. E é isso, porque a oficina, ela tá ali, é um negócio local, né, físico, e ela tem que impactar quem? Ela é a comunidade em torno. Ainda mais hoje que a gente está nos grandes centros urbanos, as pessoas não estão se deslocando mais para rodar daqui 10 quilômetros para ir numa oficina. Eu quero ir numa oficina que é do lado da minha casa. Mais ou menos. Assim, tem assim, a maioria, quando eu estou falando mais assim, no caso de São Paulo. Belo Horizonte, as pessoas se deslocam bem mais, claro, e outras cidades também do Brasil que são bem menores que São Paulo. Mas em São Paulo você vê assim, nossa, 10 quilômetros é muito, é um parto para a pessoa se deslocar para ter que levar o carro dela lá, né? Então, assim, é interessante essa análise toda que você vem falando e dessas outras questões. Todo o trabalho voltado para o cliente, que é a absorção do serviço de um cliente que é móvel, você tem que dar conforto a esse cliente. Então, você imagina, você passa numa avenida, aí você tem um centro automotivo numa avenida. Aí você vai tentar parar, está cheio. Alguém deixou o carro na porta ou realmente está cheio de serviço, ele vai passar uma vez, vai passar 2 vezes. Na 3ª vez, ele não volta mais no seu estabelecimento. Quando você formata o seu negócio para uma área onde você vai ter mais segurança e mais conforto para o usuário, a tendência dele não é simplesmente ele fazer o serviço. Que oficina mecânica não tem jeito, é o boca a boca. É o QI que a gente brinca, né? Quem indicou. E isso é uma tendência do mercado, não é de hoje. Porque pelo caminhar nosso lá, nós temos lá o avô, o filho e o neto.
que levam o carro lá para poder fazer manutenção. Então, você vê que perpetua algumas ações. Quando você fala em engenharia de produção ou engenharia do negócio, isso é computado, porque você estabelece um local onde você vai dar uma segurança e um conforto para o seu cliente. E dentro desse parâmetro, dentro desse funcionar, a gente vislumbra também o seu primeiro cliente, que são os seus funcionários. Que todo mundo trata, estou pensando no cliente, mas você tem que dar uma garantia maior para o seu funcionário, porque é quem realmente está executando, quem está levando dinheiro para dentro da empresa. A parte de funcionamento de um centro automotivo, ele vai muito do tamanho do terreno, do tamanho do galpão e da medida do galpão. A gente fala, quando você tem um galpão de 360 metros quadrados, que é um 12 por 30, ele vai ser um galpão longo, onde você vai, se for trabalhar com muitos elevadores, vai ter um lado só do galpão e vai ter um corredor de manobra. E esse corredor de manobra ele é muito cansativo, porque para você abrir, para fazer manutenção preventiva, você tem que ter velocidade. Você tem um concorrente maior que a concessionária, que é um peso muito grande, ele não tem velocidade. Você chega, então, muitas das vezes o cliente liga para mim e fala assim, estou querendo fazer revisão no meu carro, quantos dias você gasta? Eu falei, se você chegar aqui às 8, às 17 horas, seu carro está pronto. Mas você vai olhar o carro todo? Claro que você vai olhar o carro todo. Você tem o histórico do carro, você tem um checklist que funciona, você tem uma equipe que foi desenvolvida para isso, treinada para isso. A coisa tem que funcionar. Então, você tem que ter volume, um espaço para poder absorver esse volume. É onde que você chega, é onde você ganha dinheiro no centro automotivo. Primeiro, você tem que começar a montar o seu processo. Então, são processos que você vai executar no seu dia a dia que vai te levar a um resultado muito mais confortável. O que dá um carro novo de manutenção? Raramente ele tem um problema crônico. Esse problema crônico, ele é resolvido na concessionária. Quando você detecta alguma coisa, tem um problema no motor, o carro falha toda vez e acende a luz de injeção, ninguém consegue resolver isso. Isso não é problema da gente, o carro está em garantia. Leva lá para eles resolverem. Quando você faz uma manutenção preventiva, você tem um pacote que você vai analisar, mas é um pacote praticamente de troca de peça, que a peça teve um desgaste de uso. Então, você tem uma velocidade muito grande. O pessoal brinca comigo lá, eu tenho um galpão que são 400 metros quadrados, com 6 elevadores, e a gente faz uma média lá de 15 carros por dia. Então, é tranquilo, porque você tem uma equipe treinada, você tem toda a formatação, não só técnica, você tem um preparo de estacionamento na porta, você tem a parte de manobra interna, que você pode usar os dois lados do galpão e deixa uma área ampla, central, onde você pode fazer a manobra. E trabalhar uma engenharia de produção é muito da percepção do técnico que está lá dentro. Às vezes você coloca uma máquina de balancear dentro de um quarto que você faz a limpeza de peça. Só que você não mediu a distância que o camarada vai tirar uma roda de um carro no elevador, que é o primeiro elevador, até ele chegar dentro dessa máquina para poder fazer o serviço. Então, a engenharia de produção, ela está ligada diretamente à posição e à montagem do centro automotivo. Quem é técnico, ele sabe o que eu estou falando. Quem não é técnico, às vezes ele montou um centro automotivo, ele é só da parte administrativa, ouve dos mecânicos,
qual seria uma posição ideal para aquilo ali, antes de realmente colocar aquilo ali em prática. Porque o dia a dia, quem vai executar são os mecânicos. Você fica só com o abacaxi. É só descascando o abacaxi. Isso é muito legal. E para fechar o nosso assunto, Túlio, vamos falar um pouquinho do calcanhar de Aquiles, a parte da financeira da oficina. Diante disso, você, né, mostrou, falando aqui pra gente, que é possível sim ganhar dinheiro, né? Só que você tem que ter uma organização, uma visão do negócio, né? Entender, ouvir ali o produtivo, mas também deixar ele focado no que ele precisa fazer, que é essa a sua função. Ter um processo bem definido e focar ali na revisão, que é onde a gente pode ganhar dinheiro, sim, né? Onde que a gente pode, usando toda essa visão de mercado, que o cliente ele vai vir sempre fazer revisão com você. E começar a criar uma cultura no cliente, educar o cliente, que ele pode fazer isso, né, de tanto e tanto período, que vai ser melhor para ele, para o bem dele, para o bolso dele. Só que eu gostaria que você falasse um pouquinho, só para a gente encerrar aqui o assunto, quanto a essa parte do participação de lucros, da parte financeira aí, nesse tema dentro da oficina. Eu tive uma resistência um pouco grande em entender o que seria um homem-hora. Então, você vai numa concessionária, tantas horas para isso, tantas horas para aquilo, e eu ficava naquele, falei, poxa, mas como que eu vou cobrar isso, como que eu vou precificar isso dentro da empresa? Aí, na realidade, nós tivemos que partir para isso, porque você fica muito mais transparente para o cliente, e ele recebe um orçamento onde tem tudo bem definido dentro daquele orçamento. Porque é ruim quando você chega e fala assim, a revisão do seu carro ficou em R$800. Ah, beleza, o que você fez no meu carro? Quando você parte para uma precificação mais justa, que eu passei a perceber que ela é justa e ela é transparente. Então, você vai trabalhar com um tempo específico para cada serviço e o cliente vai te remunerar por esse serviço executado. Uhum. Em contrapartida, o calcanhar de Aquiles, que a gente vê é o seguinte, é a coisa mais difícil você entrar em qualquer empresa de reparação e falar assim, quanto você paga o seu mecânico? Então, legal. A pergunta, eu falo assim, quanto você paga o seu mecânico está errada. É quanto vale o seu mecânico para o seu negócio. Então, hoje, a gente tem um padrão de trabalho que é o PLR. E você, em cima desse trabalho, é o seguinte, todo serviço que foi executado pelo mecânico, ele tem um percentual de ganho no serviço executado. A gente está falando de comissionamento e é uma coisa e participação de lucros é outra. Porque no fritar dos ovos é o seguinte, o pulo do gato. Uhum. Você tem uma despesa média de R$28 mil por mês. Aí você tem 4 mecânicos. Aí esses 4 mecânicos, você divide os 28 mil pelos 4. Aí você vai dar R$7 mil para cada mecânico. Esses R$7 mil é praticamente o básico que ele tem que produzir de serviço para a oficina durante o mês inteiro. São metas que não são também metas que você não vai alcançar nunca. A meta é real. Uhum. Então, a oficina pega a mão de obra dela, divide pelo número de mecânicos. Por que a gente não faz isso em grupo? Porque o grupo você tem diferença técnica, você tem diferença de produção, de velocidade de produção, e você tem uma visão interna diferente da sua, do grupo, porque cada mecânico sabe do que ele é capaz. Se você pega o grupo e divide, você vai acabar atrasando o que tem uma posição de vanguarda que puxa o time. Uhum. Esse puxa o time, ele vai perder o interesse. Entendi. Quando você parte para individual, então você pega esses R$7 mil, seria o mínimo que o mecânico deveria alcançar. Então,
O processo que a gente usa lá é assim, R$7.000 ele tem 5%, mais 50%, ou seja, R$10.500, se ele produzir isso, ele vai ter 10%. E nós temos uma meta desafio. A meta desafio lá são R$18.000. A meta desafio ele tem 20% do que ele produziu. Não é uma coisa fora do padrão. Então, hoje eu tenho 90% do meu time lá bate a segunda meta, que é a meta de 10%. A meta de 18%, esse ano nós tivemos durante 6 meses o pessoal alcançando isso. E o resultado é muito legal para a empresa, porque ele trocou de carro, ele comprou um carro para a esposa dele, ou ele melhorou a casa dele, saiu do aluguel, ele resolveu alguma coisa na parte financeira da vida dele. Então você vê o seguinte, o bolo ele tem que ser bem repartido. Ele não pode simplesmente ficar sempre no crescimento da empresa. O que você está mexendo ali é na mão de obra. Se a oficina hoje, que é uma oficina muito bem organizada, ela tem lá 40% de mão de obra e 60% de peça do faturamento dele. O normal não chega nem a 30% de todo o mercado. Então você não está mexendo com nada no seu ganho. Esse ganho está sendo destinado para o crescimento financeiro da sua equipe. Porque se você partir para uma parte fixa, é muito difícil. Então, você conversa no mercado, você ouve absurdo aí, o camarada paga o salário da categoria. Ele tem que ter o mínimo necessário para partir. Então, essa base, igual a gente está sendo assim, bem transparente aqui. O ideal seria, no mínimo, 2 salários da categoria para assinatura da carteira. Em cima disso, ele tem a participação do lucro da empresa como um todo. Ele vai fazer o seu negócio andar. Ele fica motivado, engajado, e ele está assim, poxa, eu estou num lugar onde eu cresço e onde eu consigo crescer na minha vida. Né? Eu consigo dar um conforto à minha família, eu consigo evoluir, igual você falou, comprei uma casa, comprei um carro, agora eu estou viajando e tal. E isso que você está falando, isso é muito importante, porque eu visito oficinas no Brasil e às vezes eu fico muito triste porque eu vejo assim, o Scopino também fala isso muito, o dono da oficina fazer a vida dele, né? Fazer a história dele, construir sítio, ter um carro, uma Hilux, viajar para a Europa com os filhos, botar os filhos na escola particular, mas a equipe dele fica estagnada. A equipe e a empresa, ele não reinveste na equipe, ele não reinveste na empresa, a equipe fica estagnada, até com uniforme velho, o pessoal passando às vezes até alguma situação, e aí chega um momento que a economia não está tão boa, aí ele vai ter que desfazer de todo o patrimônio que ele fez, só que o patrimônio que ele fez agora, na época que ele investiu o dinheiro, não vale tanto assim, porque está na crise, né? Vamos dizer assim, vai vender a casa, vai vender barato, vai vender o carro, vai vender barato. E aí ele vai tentar injetar esse dinheiro dentro da oficina e não vai conseguir ter o resultado dele, porque ele tinha que ter, lá da base, né, incentivado, criado essa política, mantendo o grupo engajado para fazer a coisa acontecer. E você é prova social, né, prova viva, que isso dá certo no modelo de negócio. É interessante também você realçar a conversa como um todo. O resultado do seu negócio, ele depende da área de produção. Então, não adianta nada você espremer a turma lá embaixo. Quando eu comecei a trabalhar, voltar lá atrás, como mecânico, era o camarada marginalizado. Era o cara que não deu certo. Vou levar você para o fulano de tal que você vai ser mecânico na vida. Você não queria estudar, você não queria fazer nada. Hoje não. Hoje o camarada ele sai da escola, ele tem que atualizar, ele tem que ter não só informação técnica, ele tem que ter o ferramental preciso para poder fazer. Todo o carro. Lançou o carro, agora eu falo assim, lançaram o carro. Então, eu tenho um particular que eu trabalho para grandes empresas que tem uma renovação de frota muito rápida. Então, eu sou agraciado por conhecer o produto praticamente no nascimento. Então, com isso, você realmente tem que acompanhar o mercado e dar possibilidade para o técnico
ele tem que ser um parceiro seu. Ele não pode ser o seu mecânico, né? Aquele ali é o meu empregado, o meu mecânico. Não. Ele tem que ter uma participação legal na empresa. Aí mais tarde você vai falar comigo assim, poxa, deu certo. Só para a gente finalizar um pontinho só mesmo aqui, que eu já ia finalizar, que eu acho interessante falar nisso. Diante disso tudo, né, que com manutenção preventiva é sim possível ganhar dinheiro, a gente está vendo uma tendência também, né, Túlio, de o cliente mudar de CPF para CNPJ. E aí, quando você tem um modelo, um processo, né, focado ali na revisão, na manutenção preventiva e uma equipe altamente engajada, né, produtiva, como que fica isso ali com essa tendência de mercado? O que você acha disso tudo aí? Hoje a gente acompanha porque na baixa de mercado, né, o pessoal fala na baixa de mercado, muitos tentaram sair de uma locação de veículo. Então, eu vou comprar frota, hoje eu tenho um subsídio aqui para comprar a frota, mas ele cai na mesma dificuldade que os grandes têm, que é a manutenção. Quando você chegou nesse desenvolvimento, se você fez um trabalho muito bacana lá, você não só tem o cliente como crescimento do seu negócio, esse cliente que passou para frotista, como o frotista também. O frotista, ele te leva ao usuário, onde você vai atender o usuário e ele te pergunta, isso é natural, ele te pergunta, você trabalha com outros tipos de veículo? Né? Você é multimarcas? Não, trabalho. Não, a pergunta não é essa. Você trabalha para particular também? Então é muito bacana. O seu negócio passa a ter uma visão externa muito grande. Muito grande. Pode apostar que dá certo. Dá certo. Bom, pessoal, hoje a gente fica por aqui. Tem mais palestras, entrevistas e eu te vejo aí no Conara, tá bom? Muito obrigada, Túlio, pela sua participação e tchau, tchau. Eu que agradeço. Bons negócios para todos aí.